Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo programa de treinamento semanal. Essa semana o tema que a gente trouxe para vocês foi defesa de guarda, foi um dos temas sugeridos, assim como também um dos temas bastante sugeridos foi saída do controle lateral dos 100 quilos, mas eu sempre costumo falar para os meus alunos que a principal defesa do controle lateral, a principal saída é realmente não deixar chegar. Então a gente vai começar com esse trabalho de defesa de guarda e depois a gente vai trabalhar também as saídas do controle lateral mais à frente, tá bom? Vamos lá dar o início ao nosso programa de treinamento semanal. Eu gosto de começar falando do objetivo, a proposta, depois a gente vai falar dos principais erros, dúvidas, depois a gente vai falar da parte conceitual e aí começa o programa de treino. Bem legal se você puder acompanhar tudo, porque tudo está se conectando para você entender o porquê de cada exercício e aí depois, se possível, ao final do programa, ao final da semana, você puder dar um feedback para a gente do que você está achando desse programa, se está te ajudando e as suas dúvidas ou reclamações, a gente fica muito grato, certo? Então vamos lá. Como eu falei, o tema escolhido para essa semana foi defesa de guarda, como melhorar as suas defesas de guarda. E qual é o objetivo disso então? Que a gente possa melhorar as nossas defesas, ter mais tranquilidade, mais segurança na hora de fazer guarda, para que a gente possa ter uma guarda mais ofensiva. E eu estou falando isso por quê? Porque historicamente no jiu-jitsu a gente ouve as pessoas falarem assim, pô, tal pessoa tem uma guarda muito boa, ninguém passa. Como se ninguém passar a sua guarda é sinal de ser uma guarda muito boa. E realmente ela é defensivamente, se ninguém passa, ela realmente é uma guarda muito boa. Mas para realmente você dizer que é uma defensivamente muito boa, mas para você dizer que uma guarda é boa, realmente muito boa, não é só se defender bem, você precisa atacar bem, raspar bem, finalizar bem, pegar as costas bem, ter uma guarda também ofensiva, porque daí sim você pode dizer que tem uma guarda boa. Mas para que você tenha essa guarda ofensiva é importante que você tenha segurança nela e é esse o foco do trabalho de hoje, certo? Por que a gente escolheu esse trabalho para fazer hoje? Porque a guarda, ela é conceitualmente uma situação de defesa, né? Quando a gente fala na luta em pé, na defesa pessoal, nas lutas de contato, por exemplo, eu vou, João, como boxe, por exemplo, a guarda é a minha mão aqui, o bloqueio, a defesa, o meu escudo. Quando a gente fala de jiu-jitsu, por favor, João, pode deitar, a guarda também é o escudo dele, mas como ele trabalha deitado, ele faz com as mãos e principalmente com os pés. Empurra aqui, João. Me mantendo distante dele para que eu não consiga bater e ele me acompanhe sempre mantendo uma distância a partir daqui. Mas é legal a gente pensar com esse olhar da defesa pessoal, porque por mais que o João possa se defender aqui, ele está numa situação desconfortável para ele, não tão favorável. Eu por cima ainda posso chutar, posso movimentar. Claro que ele pode me atacar também, mas é uma situação não tão boa para ele, é uma situação realmente defensiva. E a gente pode entender isso também olhando a partir do reino animal, né? Você vê no reino animal geral, os animais que lutam por território, por comando, toda vez que um dos animais perde a luta, ou ele se baixa diante do agressor, ou ele vira de costas no chão para proteger a coluna vertebral dele e as garras afiadas para o seu agressor, né? Então é naturalmente uma situação de defesa. E a gente ouve muito falar uma frase que eu gosto bastante também, que a melhor defesa é o ataque. Então a melhor maneira do João defender a guarda dele, ou uma das melhores maneiras, é ele ter bom ataque. Por quê? Se ele só defende bem, eu vou me jogar em cima dele, eu vou começar a brigar para passar e atacar a guarda dele e dar uma blitz de passagem. Agora, se ele é um atleta perigoso, que faz bem arm drag, triângulo, arm lock, estrangulamentos, que ele tem muito ataque ali, eu já fico um pouco mais de medo de entrar de qualquer jeito. E isso faz com que eu tenha menos condição de passar a guarda. Da mesma forma, o João, se ele estiver por baixo com medo de que vai tomar uma passagem, ao invés de me atacar, ele vai ficar muito mais preocupado em se defender. Então é importante que ele automatize as defesas, que ele crie uma segurança e uma confiança na guarda dele, porque daí sim ele vai conseguir soltar bastante ataque a partir daqui e é o objetivo para que você tenha uma guarda mais segura, mais forte. Tá bom, pessoal? Vamos falar agora um pouco
dos erros mais frequentes na hora de defender a passagem de guarda. Pode deitar um pouquinho mais para o meio aqui, João? Isso, pode fazer deitado inicialmente, tá? Um dos erros mais frequentes é não controlar bem a distância. E quando a gente fala de controle de distância, você pode fazer guarda trabalhando a curta, média e longa distância. A curta é a que você acaba às vezes tendo menos controle, mas em algumas situações é interessante. Mas normalmente quando você pensa na defesa pessoal, você vai trabalhar a longa e a curta distância. E no jiu-jitsu esportivo também são as situações mais utilizadas, curta e longa distância, tá bom? Então, quando o João, por exemplo, ele deixa eu me aproximar demais dele, colei aqui no quadril, ou uma situação de over-under, ganhei a pegada, ou uma situação de emborcada que eu comecei a me aproximar demais. São todas situações que a partir do momento que eu colei nele, que eu me aproximei aqui, eu criei uma forte conexão para a passagem de guarda. Então agora todo o trabalho dele vai ser muito mais difícil até que ele consiga quebrar essa conexão. Da mesma forma, quando ele resolve trabalhar na a curta distância, por exemplo, ele ganhou uma esgrima aqui. Então agora ele quer a curta distância, ele não pode mais deixar que eu me distancie. E se ele deixa que eu crie um espaço aqui, da curta para média, por exemplo, eu já consigo recuperar o controle e agora eu é que vou colar nele, eu que me aproximei de novo. Então esse controle de distância é uma das situações que a gente mais erra e acaba aí tomando a passagem de guarda. Então é importante você saber, se você quer trabalhar a longa distância, né, uma distância mais efetiva, você controlar realmente, não deixar que se aproxime, porque depois que aproximar é muito difícil. E se você definir trabalhar na curta distância, você realmente colar e não deixar mais o adversário criar espaço a partir daqui. Então, não necessariamente você tem que escolher fazer guardas de longa distância, guardas de curta distância, de média distância. Mas a hora que você optar por uma delas, você aprendeu o controle e a importância. Se quer manter longe, realmente mantém, não deixa aproximar. Vai trabalhar com esgrima, vai trabalhar deep, vai trabalhar fechada. A hora que você aproxima, não deixar mais que o adversário recupere a distância, tá bom? Então, um dos erros, primeiro erro que eu listei aqui, não controlar a distância com antecipação. Antecipação também é uma coisa muito importante, tá? Deita lá, João, vou fazer pro lado de cá. Então eu tô aqui lutando com o João. Se eu crio uma boa pegada e consigo um bom domínio aqui, mesmo que ele comece agora a empurrar meu ombro, empurrar minha cabeça, eu criei uma boa conexão. Então ele não antecipou. Ele pode antecipar não deixando que esse meu braço chegue na lapela dele, não deixar que eu crie uma pegada lá. Isso é uma antecipação. Da mesma forma, quando eu colo nele, agora ele vai querer empurrar minha cabeça, me tirar daqui, vai ser muito difícil. Então a antecipação é não deixar eu me aproximar, manter a minha cabeça longe dele e não deixar que eu realmente me aproxime, tá? Quanto mais você dedica a atenção à antecipação do movimento, menos força você vai fazer no final dele. Então é muito importante você observar isso, tá bom? Outra coisa, se manter muito de costas, se manter muito de costas no chão, as costas planas no chão. Então se o João fica o tempo todo deitado com as costas planas no chão, numa situação como essa, por exemplo, ele não tem pegada nenhuma, não tem controle nenhuma. E eu estou muito perto das minhas melhores pegadas, que seriam iniciais de controle de calça, de joelho, de domínio dele aqui. Então está um jogo muito mais fácil para mim. E se ele vem pegar minha manga, minha gola aqui, ó, está muito longe de ele alcançar e eu consigo oferecer bastante risco. Então quando ele está sem pegadas, o mais correto é que ele venha trabalhar sentado. Olha como já mudou, mais fácil para ele fazer pegada, mais difícil de eu alcançar as minhas pegadas. E se ele opta por trabalhar deitado, que não necessariamente é errado, né? Tem gente que prefere trabalhar aqui ou até em situações de passagem de guarda também, ele não vai trabalhar com as costas planas no chão. Deita com a cabeça para lá, João. Aqui. Aqui a gente pode observar, bem reto, costas no chão, costas chapada no chão. Mantenha a perna alta aqui. Isso. Então aqui, ó, para qual lado que eu posso passar a guarda dele? Ou tentar passar, né? Para qual lado? Para os dois lados. Posso me direcionar tanto para um quanto para o outro.
Então ele tem que dividir a atenção e as defesas entre os dois lados. Se ele lateraliza, fica mais de lado comigo, João. Cabeça um pouquinho diagonal aqui. Aqui, por exemplo, ó, ainda com as costas planas no chão. Se ele lateraliza, agora ele sabe que aquele caminho lá já está muito mais distante para eu chegar. Então provavelmente a gente vai brigar aqui, né? Então ele já estabeleceu o lado que a gente vai trabalhar a guarda. Mas ainda estando com as costas planas no chão, faz uma saída de quadril aí, João. Ele está mais travado, olha, ele começou a ficar de lado para fazer a saída. Ou seja, com as costas planas no chão, ele tem menos mobilidade e maior dificuldade de gerar um ataque ou de se defender. Então ele já fica lateralizado e o corpo também um pouco mais de lado no chão. Fica lá, João, aqui, ó. Agora sim, ele estabeleceu o lado de trabalho, deixou aquele lado lá mais distante de mim e está de lado no chão. Se ele precisa fazer uma fuga de quadril agora, faz lá, João, ele consegue sair muito mais rápido do meu alcance, tá? Então, um outro erro comum é você se manter demais com as costas planas no chão e não trabalhar sentado, como o João está agora, ou de lado, tá? Que melhora a sua mobilidade, trabalha um direcionamento, você já estabelece que lado você quer fazer guarda. Por exemplo, fica em pé ali, João. Por exemplo, eu puxei o João para a guarda, cheguei aqui, né? E eu começo a trabalhar com ele aqui, eu não defini lado nenhum. A partir do momento que eu viro aqui e trabalho, eu já defini que é esse lado que a gente vai trabalhar. Pô, ele pode ir lá para o outro lado, até pode, ó, mas eu consigo me movimentar bem. Ou se ele der uma blitz muito rápida, e eu consigo trocar de lado, mas venho de novo, ó, lateralizado, né? Não com as costas planas no chão, lateralizado para me defender, certo? Então é legal você observar esse detalhe também. Abrir espaço demais. Pode deitar, João, por favor. Deitado, tá? Aí. Quando a gente fala de passagem de guarda, eu quero chegar nesse espaço aqui do meu adversário, né? Alcançar o domínio sobre o tronco dele aqui. E uma das maneiras de ele defender isso é manter o joelho sempre bem próximo ao ombro. Só que muitas vezes eu estou aqui, ele começa a vir me buscar de gancho, não, volta lá, com a perna, por exemplo, fazendo gancho com a perna. Olha só como ele distanciou o joelho dele do ombro, como está fácil de eu chegar e cobrir esse espaço aqui, né? Ou mesmo, como ele fez, ele veio sentando aqui e usando a mão muito exposta aqui em cima, de novo, a mão, ó, distanciando, ou trabalhando com essa perna estendida. Joga a frente aqui a perna, João. Aqui, ó, abrindo o espaço que eu vou mergulhar nele. Então, se por baixo ele está abrindo espaço demais, abrindo demais o cotovelo, afastando o cotovelo do tronco, afastando o joelho do ombro, fica fechadinho ali, embaixo, deitado. Se ele não está fechadinho desse jeito, ele começa a vir me buscar de gancho, ele abriu um espaço, ó, já criou o espaço que eu preciso chegar. Então o cuidado de quando você vem buscar uma pegada, quando você vai atacar o seu adversário, quando você está sendo atacado, você tentar se manter mais fechado embaixo, não dar o espaço de entrada do seu adversário, tá? E por último, porém não menos importante, o controle de pegada. Então sempre que eu vou trabalhar para esse lado aqui, por exemplo, o João definiu esse lado de trabalho pela posição dele, então ele sabe que para eu fazer uma passagem forte, eu vou ter que ter uma pegada desse lado na parte superior do corpo dele. Então se ele não controla essa minha manga, e pode deixar, e eu chego na lapela, ou eu mergulho e abraço a cabeça dele, começa a ficar muito difícil de ele defender. Então ele sabendo disso, ele já começa a controlar essa minha manga, ó, não deixa ela chegar bem lá em cima. Quando eu estou lutando com ele aqui, e ele vê que eu estou me movimentando demais, quer dizer que ele está me deixando muito solto. Então, se ele controla uma pegada de calça, por exemplo, ele já controlou minha mobilidade, já não saio mais para qualquer lado, né? Então, é importante que você conheça o porquê de cada pegada. A gente tem tudo isso explicado aqui na BJJ Protec, mas que você busque pegadas. Muitas vezes ele está com a pegada, eu estouro, quebro as pegadas e ele fica sem controle, sem pegada nenhuma, fazendo guarda. Ele tem sempre que buscar pegadas de controle. Então, você saber quais pegadas fazer e manter bem os controles delas é fundamental para que você tenha uma boa guarda. E um dos erros mais frequentes também
são as pessoas não fazerem as pegadas corretas e abandonarem as pegadas quando deveriam manter. Certo, pessoal? Galera, alguma pergunta até aqui do que a gente veio passando e falando, André? Tem alguma pergunta aí? Tá. Galera, fiquem à vontade, essa live, a ideia da live é justamente que a gente tenha essa interação, então aproveitem agora para mandar as perguntas. E se você está assistindo a live agora também, ou o vídeo, né, ao longo da semana, a gente também tem um grupo, Troca de Ideias, onde a gente manda todo esse material. E se você quiser entrar nesse grupo com a gente, ele é gratuito. E lá a gente tem um debate, uma conversa bem legal sobre jiu-jitsu. Fique à vontade, pode mandar um direct aqui na BJJ Protec, que a gente passa para vocês o link, para que vocês entrem no grupo com a gente, tá bom? Nós vamos falar agora de conceitos importantes para uma boa defesa de guarda, tá? E dos conceitos que eu trabalho para que você tenha um entendimento geral da guarda é de predadores, né? O guardeiro como predador de emboscada e o passador como um predador de caçada. Então o que eu quero dizer com essa movimentação? Por favor, João, pode deitar de novo. O João, enquanto guardeiro, não é o tipo de predador, digamos assim, como um leão, como um tigre, que se me visse ia sair correndo atrás de mim. Né? Ele vem fazer guarda correndo atrás de mim, ele não tem mobilidade, não tem velocidade, então não é o tipo de predador que sai correndo atrás da presa. Inclusive numa competição, se eu fico muito distante dele aqui, o árbitro vai me dar uma punição e vai mandar que eu venha para a luta, que eu tente passar a guarda dele, certo, pessoal? Então eu considero o guardeiro como um predador de emboscada. E é legal que você trabalhe e entenda esse conceito, porque ele te ajuda a melhorar suas estratégias de guarda. Então o João, faz guarda lá, João, é o predador de emboscada, como por exemplo uma aranha que arma suas teias e vai tentando atrair as presas para sua teia. E uma vez que ela entra, vai enrolando, vai controlando até matar. Ou por exemplo uma cobra, né? Que ela vai dar o bote, mas quando eu entro no raio de ação, se eu estiver distante, o bote não me alcança. Então ela tem que arrumar meios de me atrair para o raio de ação para que consiga concretizar o bote. Então é legal o João pensar nisso, porque agora ele começa a interpretar a guarda dele como uma caçada de emboscadas. Então ele entende que ele tem que ter armadilhas, que ele tem que me atrair para o raio de alcance dele, que ele pode me enrolar para ter mais controle sobre mim, ele pode gerar um bote rápido para finalizar rápido, então ele deve pensar como um predador de emboscada. E quando a gente pensa desse jeito, ajuda a gente a melhorar alguns pontos estratégicos, como por exemplo, quanto mais perigoso, mais medo seus adversários terão. Então, por exemplo, se eu vejo uma aranha pequena na minha casa e é uma aranha inofensiva, eu vou lá rápido e tiro ela, às vezes com a mão mesmo, e já acabo com o problema. Se eu ver que é uma viúva negra, se eu ver que é uma aranha venenosa, eu já não vou mais com tanta facilidade, né? E no reino animal, também, alguns animais são predadores de aranha, mas as aranhas venenosas já não chegam tão perto, já não quer atacar porque sabe que ali é muito perigoso. Da mesma forma uma cobra inofensiva, todo mundo vai lá, mexe, manipula ela tranquilo. Agora uma cobra que é muito venenosa, que é muito perigosa, todo mundo já tem receio de chegar perto. E se o João entende isso, ele sabe que quanto mais venenoso ele for, quanto mais perigoso os botes dele, mais cuidado eu vou ter que ter, né? Eu até brinco, uma vez eu treinei com o Mica Galvão e um pouquinho mais para cá, uma vez, só afastar um pouquinho aqui. Uma vez eu treinei com o Mica Galvão e aí me perguntaram, né, qual é a sensação. Eu digo, pô, não dá para botar a mão em lugar nenhum que sai uma finalização. E ele é um bom exemplo disso, ele é um atleta tão perigoso que as pessoas têm dificuldade de atacar a passagem de guarda, de atacar qualquer coisa nele, porque sabe que vai vir um contra-ataque muito forte. Então você pensando estrategicamente, você melhora esses conceitos também. Pensando assim também, um predador de emboscada, quanto mais rápido o seu bote, mais eficiente. Outra coisa para o João pensar também, assim como uma cobra, se eu estou passando, ela me dá um bote e erra, eu já não vou mais chegar perto. Então, se ele tem uma posição boa, como o Joãozinho tem o rodado, por exemplo, algumas outras finalizações, ele tem que saber bem certa a hora de dar esse bote. Porque se ele der um bote errado, dificilmente eu vou cair nesse bote novamente. Então, a precisão do bote é muito importante. Quanto mais armadilhas, mais chance de sucesso. Outro ponto importante. Então, se ele é um predador, que ele tem só um tipo de bote,
só um tipo de ataque, uma vez que eu entendi aquilo, fica mais fácil para eu defender. Agora, se ele tem uma série de armadilhas, toda vez que eu saio de uma, eu tô caindo em outra, começa a ficar um jogo muito mais difícil para mim. Então esse conceito, galera, serve para que a gente melhore o nosso jogo, mas principalmente a versão estratégica sobre a nossa guarda. Não trazendo mais ferramentas para a gente trabalhar, mas trazendo uma nova visão para trabalhar as ferramentas que a gente já tem. Certo, pessoal? Outro conceito importante que a gente falou antes. Controle de distância o tempo todo. Deixa eu fazer guarda agora, tá, João? Controle de distância o tempo todo. Então, se eu quero trabalhar o João distante de mim, eu tenho que estar o tempo todo bloqueando ele, me movimentando de acordo a bloquear o meu adversário, certo? Uma vez que eu não quero ele perto de mim, mas eu deixo, por exemplo, chegar uma mão na minha gola aqui, agora já vai começar a ficar muito mais difícil de eu me defender. Então, controle de distância o tempo todo. Da mesma forma, se eu quero trabalhar com uma guarda mais colado, por exemplo, aqui, agora eu não quero manter ele longe, quero manter ele perto. Então agora, se ele começa a se afastar de mim, criar uma distância e eu deixo, eu vou ficar numa posição ruim. Então se eu optei por trabalhar colado, ele vai querer se distanciar de mim, eu vou sempre para cima dele, sempre me manter colado, tá? Então um conceito muito importante é você entender a que distância você gosta ou precisa trabalhar e manter ela o tempo inteiro, não deixar ficar indo e voltando para que você perca controle de luta, tá? Se manter fechado, joelho nos ombros, tá? Então, um conceito importante é eu entender que quando o João faz uma passagem, faz pro lado de cá, João, faz uma passagem de guarda, ele quer abrir esse espaço, porque é o espaço que ele precisa entrar, ou com o joelho, com o ombro, com o corpo dele aqui. Então, se eu entendo isso, eu não deixo ele criar esse espaço. Volta lá um pouquinho, João. Por exemplo, tô aqui, ele jogou meu joelho pro chão, ó. Vai criar o espaço, certo? Volta lá, João. Agora, se eu estou conectando esse joelho no meu ombro, ele jogou para o chão lá, ó, eu já subo, já volto, mantendo sempre. Não deixo ele criar. Se eu não tenho essa noção de controle, de distância, de manter o meu joelho no ombro, de me manter fechado, às vezes eu estou aqui, faz a pegada nas duas canelas, João, aqui, e aí ele faz uma toreada, um volante comigo, faz lá, João, ó, abriu o espaço, ele vai entrar aqui, certo? Agora, se eu tenho essa noção de manter o meu joelho conectado no ombro, ele fez o mesmo movimento, vai lá, João, ó, como eu estou aqui sempre bloqueando ele, não deixo mais ele chegar. Se ele está aqui, me coloca sentado, distancia, ó, bota meu pé no chão, perdão, distancio, agora ele vai mergulhar nesse espaço e já fica difícil de eu defender. Eu entendendo essa conexão, de novo, João, conexão do meu joelho no ombro, a hora que ele me puxa lá, ó, eu estou aqui, vem mergulhar agora, João. Agora já não chega mais, ó. Já não deixo mais chegar no espaço que eu trabalhei aqui, que eu quis fechar aqui, certo, pessoal? Então, se manter fechado é isso, fechar esse espaço aqui, que é a região do meu tronco, que o passador vai querer se aproximar para estabelecer algum controle, montada, controle lateral ou pegada de costas. Trabalhar mais de lado ou sentado, aquilo que a gente viu antes. Se eu estou fazendo guarda com as costas planas no chão, o João pode atacar a passagem muito rápido para os dois lados, então eu tenho que dividir a minha atenção. Se ao invés de eu trabalhar de costas no chão, costas planas no chão, reto com ele, eu me lateralizar e já botar lateral no chão, agora eu já estabeleci que esse é o lado que a gente vai trabalhar. Dificilmente ele me surpreende para lá, mas claro, tem que ficar atento. Só que eu já estabeleci aonde é o principal trabalho. Então, ao invés de dividir minha atenção 50% cada lado, eu deixo um percentual menor para cá, 10%, e uns 90% aqui, para poder me defender bem, bloquear o João e não deixar que ele avance muito. Da mesma forma, quando eu estou aqui fazendo pegadas, estou com bom controle e o João quebrou as minhas pegadas, se afastou de mim e eu perdi o controle. Então, se eu fico desse jeito, agora está fácil para ele fazer pegada e me atacar, e eu não tenho controle nenhum sobre ele. Volta lá, João. Agora, se ele estourou minhas pegadas, se afastou de mim, ó, eu já sento, me reposiciono. Agora, se ele vem fazer pegada, ó, como está mais fácil para eu fazer minhas pegadas do que para ele, porque eu fiquei sentado, não fiquei deitado, expondo as minhas pernas para ele atacar, tá bom? Então, trabalhar mais de lado ou sentado te ajuda. Outra coisa
é a gente entender sobre movimentação de deslocamento no chão, 3 pontos de apoio. Pode sentar, João, por favor. Então, sentado, se o João quiser fazer fuga de quadril, como é que ele vai fazer? Apoio, ó, mão, pode ser isso, mão, pé e quadril. Olha como ele desloca, apoiando em 2 pontos, levou o quadril, não só a fuga de quadril, isso. Agora ele vai recolher de novo, fuga de quadril, aí ele recolhe os pés, apoia o pé de novo, mão no chão de novo e fuga de quadril de novo, tá vendo? Então sempre, com a exceção da movimentação em pé, que nós somos bípedes, a gente sempre vai usar, outras situações, 3 pontos de apoio. Então se o João quer fazer uma fuga de quadril e eu mato a perna dele, por exemplo, usa só uma mão de apoio no chão, a outra fica bloqueando aqui, João. Se afasta de mim. Olha como ele pede movimentação. Ou ainda, se ele está deitado, né, tenta fazer fuga de quadril agora. Como está mais difícil de ele se afastar de mim, porque eu estou controlando os pontos de apoio no chão. Da mesma forma, fuga de quadril lateral, né, ele vai ter que apoiar um dos pés no chão para afastar o quadril e o ombro. Ó. Pé, quadril e ombro. Então, se eu tiro o pé dele do chão, faz a fuga de quadril lateral, olha como a fuga fica travada, fica difícil de ele fazer. Então, quando você entende que você faz a sua movimentação de chão sempre em 3 pontos de apoio, com a exceção de quando está em pé, né? Mas fora isso, sempre 3 pontos de apoio, você observa para sempre deixar 3 pontos livres para a movimentação. Nunca deixar que o adversário controle suas 2 mãos, nunca deixar que o adversário controle seus 2 pés ou tire seu quadril do solo. Certo, pessoal? Controles de pegada, saber o porquê de cada pegada. Então é importante que o João entenda, deixa eu fazer guarda agora, que eu entenda o porquê de cada pegada. Então toda vez que o João começa a fazer uma passagem para cá, ele vai ter que ter uma pegada forte desse lado aqui. Se ele não tiver, ele até chega na lateral, mas não fica. Eu sabendo disso, vem fazer pegada, João, essa mão aqui eu vou estar sempre mantendo longe, não deixando que ele chegue, tá? Esse é um controle de pegada importante. Outro controle importante, quebra de postura. Toda vez que ele começa a jogar o quadril para frente e vir dar pressão em mim aqui, começa a complicar a minha vida. Então se eu mantenho a cabeça dele baixa, né, a postura dele quebrada, ele acaba ficando menos forte. Quando eu controlo a calça dele aqui embaixo, eu controlo mobilidade. Quando eu controlo a manga, eu controlo as pegadas dele e a mão que ele vai botar no chão. Então é legal que você entenda o porquê de cada pegada e realmente busque estar sempre fazendo pegada e sempre fazendo os controles. E pensar os seus pés como se fossem mãos também, o pé também fazendo pegada, o pé também fazendo controle sobre o seu adversário, vai deixar a sua guarda muito mais eficiente. Gerar desequilíbrio o tempo todo, principalmente nas transições de posição, de guarda. Por favor, João. Então, toda vez que eu estou fazendo guarda com o João, por exemplo, a De La Riva, que eu gosto de trabalhar com pegada de gola e pegada de calça, se o João está muito estável, está muito tranquilo na posição, ele vai começar a me atacar. Ataca lá, João. Vai começar a desconectar minhas pernas, controlar minha perna de ataque. Então começa a ficar um jogo difícil para mim. Então o legal é que eu esteja sempre gerando desequilíbrio. Ó, balancei, ele botou a mão no chão. Ataca ali, João. Ó, aí, ó, tô sempre... Vai lá, pode voltar, João. Sempre gerando um desequilíbrio nele, trazendo para mim, para ele, fazendo ataques, né? E não necessariamente uma movimentação de estar gerando ataque, mas de estar gerando desequilíbrio o tempo todo, para dentro desse desequilíbrio eu não ter risco de receber uma passagem de guarda ou um ataque muito forte, e com isso também eu conseguir achar um espaço para eu atacar o meu adversário, e principalmente nas transições de guarda. Sempre que eu vou mudar de uma guarda para outra, eu gero um desequilíbrio, gero um ataque, para que eu possa fazer essa transição com segurança, senão o risco de ele me acelerar, dar uma blitz no ato da transição é muito grande, tá? Então, gerar desequilíbrio o tempo inteiro. Um outro conceito muito importante, perna de ataque sempre livre, perna de controle sempre conectada. Então, quando eu faço a De La Riva, por exemplo, essa é minha perna de controle, aqui eu estou conectado com o meu adversário. Eu tenho que manter sempre essa perna conectada e controlando ele. E essa é a minha perna de ataque.
que eu vou usar para empurrar, para botar gancho, para me movimentar no chão, para eu fazer um pêndulo. Então eu preciso deixar essa perna livre. Da mesma forma, se eu trabalho guarda-laço, ó. Essa é a perna de controle que eu uso para prender ele e essa é a perna de ataque. Não posso deixar que o João fique matando essa perna, não começa a complicar a minha vida. Eu preciso dessa perna aqui livre para pisar no chão, para botar gancho, para gerar ataques, tá bom? Então, você entender esse conceito de perna de controle, perna de ataque, você também tem uma evolução muito grande no seu jiu-jitsu, tá? Tanto passador como guardeiro daí. E aí, um outro ponto que eu... Isso. Aí, o último ponto que eu coloquei aqui, muito importante, parece estranho você pensar, mas é muito importante para o guardeiro ter uma confiança no jogo por cima. Uma das coisas mais comuns que a gente vê hoje em dia é, por exemplo, fica de joelho no chão ali, João, por favor. Por exemplo, os dois joelhos no chão, tá? Eu sou um guardeiro muito bom, mas não tenho confiança no meu jogo em cima. Aí eu jogo uma raspagem aqui, aí o João começa a voltar a subir. Aqui, em vez de tentar manter ele no chão, eu já venho e puxo para a guarda de novo. Né? Você que é professor deve ter um aluno assim, né? E você que é bom de guarda já deve ter feito isso algumas vezes. Você não tem muita confiança no jogo por cima, ou não tem nenhuma confiança no jogo por cima, que se a sua raspagem não é perfeita, você acaba voltando para fazer guarda, ou ao menor risco por cima você já se joga para fazer guarda de novo. E por mais que você goste de fazer guarda, você seja guardeiro, é importante que uma vez que você raspe, você se mantenha por cima o restante da luta inteira. E que você tenha essa confiança de raspar rápido e de continuar por cima até você finalizar a luta. Então, muito importante para que você tenha uma boa guarda é que você também trabalhe a confiança no jogo por cima. Pessoal, se tiverem alguma pergunta dessa parte de conceitos, podem mandar agora. Eu vou tomar uma aguinha e aí a gente já vai entrar para os exercícios da semana, certo?